confesso que eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a ler Pedro na minha devocional e eu li esse versículo e eu fiquei repetindo ele no meu quarto por diversas vezes em voz alta, e isso começou a entrar dentro de mim, e quando eu fui ver eu já estava glorificando a Deus por essa verdade revelada ao nosso coração que está na Bíblia. Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia como se ela fosse apenas uma história, mas se você começa a entrar dentro dessa história, você começa a ficar feliz, até, você não fala assim, o cego foi curado, não, você começa, cara, aquele cego foi curado para a glória de Deus, o meu Deus é um Deus de cura, e Ele também vai me curar. A Bíblia não é um livro de história somente, mas ele é um livro de história que se torna realidade quando você crê. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, Pai. Essa é a Tua palavra, fala conosco, nos empodera, Jesus, nesta noite, como nós temos falado já há alguns dias, Senhor, nesta casa, sobre empoderamento, nos empodera, Jesus, que essas palavras entrem no nosso coração, e nos transforme, e nos dê algo novo do céu. Eu sei, Jesus, que hoje você quer liberar algo novo, algo especial, uma porção celestial, e nós estamos prontos para receber, Jesus, para a Tua glória, amém. Eu gosto de Netflix, então eu assisto algumas séries do Netflix, eu não sei se você tem em casa, se você não tem, eu falaria para você ter, é baratinho, mais barato que TV a cabo e é bem melhor. Então, eu gosto de uma série do Netflix que chama 3%. É uma série brasileira, e essa série ela é baseada em dois mundos. Nessa série há dois mundos, há o mundo do Mar Alto, que é uma ilha, e há o continente. O Mar Alto é uma ilha especial, o Mar Alto é um lugar onde há alta tecnologia, onde há paz, onde há justiça, onde as pessoas lá são felizes, onde no Mar Alto todos querem morar no Mar Alto, porque o Mar Alto na verdade, é o mundo que foi idealizado para ser perfeito. Eles construíram o Mar Alto para ser perfeito. E existe um outro lado que é o continente. E o continente é o lugar onde não há luz, não há água, não há esgoto, não há televisão, não há médico, não há hospital, não há nada. E você imagina, o que acontece num lugar onde não há essas coisas? Uma catástrofe total. É engraçado que eles falaram em um dos episódios, um médico, ele é médico, e ele fala assim, é tão triste ver que por falta de estrutura, as pessoas morrem por causa de um machucadinho simples. Algo que você colocaria um band-aid, mas porque a gente não tem band-aid aqui, as pessoas morrem, porque infecciona e quando vai ver, tem que tirar o braço, a pessoa acaba às vezes falecendo. Sabe? E eu gosto muito dessa série porque ela me lembra algumas coisas da religião, elas me lembram alguma coisa a respeito da Bíblia, porque há um mundo perfeito, o Mar Alto, e há o continente, o mundo caído, mas eu acho incrível, porque quando eu vou para Sagradas Escrituras, a Bíblia fala que existe um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que estão preparados para o povo de Deus, que há um lugar que é a Nova Jerusalém, que a Bíblia fala que é um cubo perfeito, é algo que a gente não entende, em que há ruas de ouro, que lá a prata é abundante, que há diamantes, rubis, que as coisas lá funcionam com perfeita paz, harmonia,
alegria no Espírito Santo, e é um lugar onde que nem nos seus maiores pensamentos você consegue chegar à perfeição, à plenitude, à glória, à unção e o poder que há neste lugar. E eu quero te dizer nesta noite que esse lugar é o lugar que Deus preparou para você morar, é a sua morada celestial. Tudo que você pensa de perfeição, nada é páreo ao reino de Deus, ao reino de Jesus Cristo, a Jerusalém celestial, a Jerusalém que Deus preparou para nós. Você consegue pensar nisso? Que o lugar mais lindo que você já viu, não é nada perto do lugar que Deus criou para você morar? Que glória, que alegria, porque eu fico pensando, às vezes nós estamos num mundo caído, desejando coisas que o dinheiro pode comprar, desejando coisas que a influência consegue conquistar, mas Jesus tem preparado para aqueles que são filhos de Deus, um lugar que nada disso pode comprar, só a graça e o amor dele te faz habitar nessa terra. Mas existe um detalhe em tudo isso, que não adianta você saber que há um lugar celestial, que há um lugar especial, se você não pode entrar nesse lugar. Quem trabalha com dinheiro sabe disso, principalmente bancários sabem disso. Você vê lá na conta do seu cliente que lá tem R$1 milhão, e você pega no dinheiro para dar a alguém fala assim, eu queria fazer um saque aqui no caixa, eu queria sacar R$20 mil, por favor, eu queria sacar R$20 mil, e você pega aqueles R$20 mil e você dá para aquela pessoa, e você mexeu com tanto dinheiro que não é seu, e você fica triste, falando assim, bem que esse dinheiro podia ser meu, porque a minha conta ia dar uma turbinada legal se esses R$20 mil fosse meu. E é assim que a gente passa às vezes a nossa vida, porque você já percebeu que você anda e você sabe que há um bairro nobre. A nossa cidade, São Bernardo, tem alguns bairros nobres, e alguns deles são fechados por muros, que ninguém pode entrar a não ser os moradores, e você está do lado, na rua daquele bairro nobre, na rua daquele condomínio fechado, sabendo que lá dentro tem piscina, quadra de vôlei, quadra de basquete, que tem raquete de tênis, que tem quadra de tênis, que você pode curtir, que tem churrasqueira, que tem isso, que tem aquilo, mas você está do lado de fora, você não tem acesso, e se você tentar entrar, você não consegue entrar de jeito nenhum. Eu lembro que alguns anos atrás, lá em casa, um amigo meu morava num desses condomínios fechados, e porque a minha mãe estava com a carteira de habilitação vencida, ela não pôde entrar de carro lá dentro. Então imagina, para entrar lá não é fácil. E eu tive que ter autorização desse meu amigo para ele dizer assim, ele, o Gustavo Galhardo da Silva, RG tal, pode entrar aqui dentro. Então eu pude participar daquele mundo quase celestial que era o condomínio fechado que ele morava. Porque não adianta saber que há lugares perfeitos, não adianta ter conhecimento que em algum lugar tudo corre bem, feliz, alegre, se você não tem acesso a isso e a sua vida continua medíocre. Porque você passa a vida então sonhando, falando, eu queria estar lá, mas você não pode, porque ninguém te deu acesso a esse lugar. Porque talvez você não teve o dinheiro necessário, talvez você não teve a influência necessária, talvez você não teve o intelecto necessário, talvez você não teve o dom necessário para habitar naquele lugar. Você só sabe que aquele lugar é muito bom, mas você vive fora daquele lugar. Nessa série do Netflix, eu acho interessante que quando você faz 20 anos de idade, então você passa por um processo, que esse processo vai dizer se você é capaz, se você merece ou não habitar naquela ilha perfeita. E é um processo muito louco, muito doido, é um processo extremamente difícil, e só 3% de quem participa do processo consegue passar e consegue então
passar a morar no mar alto, o resto volta. E o que a série está dizendo é: algumas pessoas merecem lugares altos, outras pessoas são medíocres e merecem ficar na sujeira. Mas aí então vem Pedro e diz assim, ele diz assim: sabe esse reino, sabe esse lugar onde há ruas de ouro, onde diamantes e rubis são coisas simples, onde prata é a coisa mais comum que existe, sabe onde é esse lugar, onde há paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Todos aqueles que são batizados, todos aqueles que aceitaram a Jesus, todos aqueles que falaram: sim, eu amo Jesus, são o povo eleito para morar nesse lugar. Deixa eu te falar, se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus, porque nesse lugar do próprio Deus te escolheu para morar nesse lugar. Ele te elegeu antes da fundação do mundo para morar nesse lugar. E não é por mérito, não é por um processo, não é por nada que você fez de bom. É simplesmente pela graça e pelo amor desse rei que falou assim: vocês podem morar, eu elejo vocês para morar comigo. Mas acontece uma coisa, que às vezes não basta só morar, porque o ser humano é algo insatisfeito. Você começa a morar naquele condomínio fechado, na casinha mais simples, mas você dizia que o seu sonho era morar lá. Então você conquista e começa a morar lá. Então você começa a falar que só aquela casinha simples não está bom. Porque tem um monte de gente lá que tem umas casonas bonitas. Que você queria entrar lá naquela empresa. Você falava assim: nem que se for de faxineiro eu quero entrar naquela multinacional. E agora você é faxineiro lá e você está falando assim: mas eu tinha que ser gerente. Porque a gente é insatisfeito. Sabe, mas aí Pedro continua falando uma coisa mais linda ainda, é que você não só foi eleito para morar nesse reino celestial, nesse lugar de habitação, nesse lugar de plenitude, nesse lugar onde o poder e a glória de Deus habitam, mas você foi escolhido também para ser sacerdotes desse reino. Meu irmão, eu não sei se você sabe a história do sacerdócio, mas na Bíblia há 3 tipos de sacerdotes, porque o sacerdócio começa lá no Velho Testamento, quando o próprio Deus fala a Arão, ele fala: ei Arão, eu te elejo e te escolho como sacerdote, porque você é o único que vai, e a sua linhagem são os únicos que vão poder entrar na minha presença e entregar sacrifícios para libertar o povo de seus pecados. Quando eu precisar falar com alguém, Arão, eu vou falar com você. Você é o sacerdote, você é o mediador entre eu, Deus, entre eu, Rei das nações, entre eu, Rei do universo, entre eu, Todo-Poderoso, que tem os céus e a terra em minha mão. Você é o mediador entre eu e o povo. Mas aí também existe um outro sacerdote chamado Jesus Cristo, que ele vem à terra e ele é chamado de sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o sacerdote que também se faz sacrifício, e ele é o sacrifício perfeito, e ele, como mediador entre Deus e os homens, ele se entrega como sacrifício na cruz do Calvário, e ele, com o seu sangue derramado, ele perdoa os nossos pecados, e o sangue dele é derramado sobre as nossas vidas, e agora o véu se abre, e você tem acesso à presença de Deus, sem precisar de mediador, sem precisar de sacrifícios, porque o sacrifício perfeito, Jesus Cristo na cruz do Calvário, morreu por você. E aí então vem esse sacerdócio que Pedro fala no seu livro. Ele fala assim: então tinha os sacerdotes da linhagem de Arão. E você lembra que se você não fosse sacerdote, você tocasse na arca,
da presença de Deus, você era fulminado. Ninguém podia acessar a presença de Deus e nem entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos. E aí vem Jesus e abre o acesso ao Pai. Mas mais do que isso, Pedro então fala que além de eleitos, nós somos chamados ao sacerdócio, e não um sacerdócio qualquer, nós somos o sacerdócio real, nós somos aqueles que podem falar com o Rei Jesus a qualquer momento. É só você dizer, Abba Pai, e Ele diz, ei filho, o que você quer? Meu irmão, eu não sei se você tem medo de falar com Deus, de pedir as coisas ao Senhor, mas o Rei dos Reis te deu acesso à presença dEle. Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo dos seus pecados, você não precisa ter vergonha, porque não há mais mediador entre Deus e os homens, Ele te fez sacerdote. Sabe por quê? Porque os poderosos deste mundo, para você falar com eles, você precisa marcar reunião, você precisa marcar na agenda, você tem que pagar caro talvez por um jantar para ter meia hora da atenção desses homens, mas o Criador do universo, o Rei dos Reis, o dono de toda a sabedoria, de toda prata, de todo ouro, de toda cura, de todo poder, o dono dos seus milagres, o dono daquilo que você precisa receber, o dono daquilo que sabe das suas dores, das suas tristezas, dos seus complexos, aquele que pode curar do seu interior até o seu exterior, aquele que pode transformar a sua família, o seu casamento, aquele que pode mudar a vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, aquele que é o Rei dos Reis. Ele está dizendo para você, eu te fiz sacerdote, eu te escolhi como um nobre na minha presença, você pode falar comigo a qualquer momento. E aí Apocalipse fala uma coisa mais linda ainda. Ele fala ainda que você não foi só feito sacerdote. A Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 6, e Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você pode falar assim, reis. A Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, e Deus não divide a sua glória. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não pode ser dividida, porque Ele é o Rei da glória. Você não tem glória, eu não tenho glória, o inferno não tem glória, os ricos não têm glória, só Deus tem glória. Então Ele não tem problema porque como Deus sabe quem Ele é, Ele não tem problema em te colocar também para reinar no reino dEle. Porque Ele deu sabedoria a Davi, Ele deu sabedoria a Salomão, Ele fez de Salomão o homem mais sábio, sabe? Em Israel é o reino de Deus, mas quem reinava? Homens. Sabe por quê? Porque Deus nunca teve medo de falar assim, eu vou deixar homens reinarem o meu povo, comandarem o meu povo. Deixa eu te dizer, você não nasceu para ser um medíocre, você não nasceu para ser um Zé Ninguém, você não nasceu para ser qualquer coisa, você nasceu para ser rei e sacerdote, você é algo acima, você tem a presença e o poder de Deus sobre a sua vida. Se você receber isso e falar assim, receber essa identidade, você sai daqui transformado, falando assim, ei, porque quando te perguntarem quem é você, você fala assim, eu sou rei e sacerdote do reino de Deus, o maior reino desta terra, o reino em que não há erros, o reino de todo poder, e eu sou o rei dele, para a glória de Deus. Isso não é ego alto, isso não é coisa de teologia da prosperidade, isso é a Bíblia Sagrada dizendo quem é você. E a Bíblia fala ainda mais, porque ela ainda fala que você é nação santa e povo exclusivo de Deus. Sabe o que é uma nação santa? Sabe o que é uma nação? Uma nação é um povo, é um ajuntamento de pessoas que têm a mesma cultura, a mesma história em comum e que, na maioria das vezes, falam a mesma língua. Isso é uma nação. E sabe o que é ser um povo exclusivo de Deus? É ser um povo que pode passar céus e terras, Deus não abre mão dele.
Deus nunca abriu mão do povo de Deus. A Bíblia, o Velho Testamento vai falando sobre Israel, e às vezes Deus se irava com Israel, mas sempre no final, eu amo a Bíblia, sabe, eu amo os textos de Deus, porque Deus começa geralmente, em alguns textos ele começa falando assim, eu estou irado com Israel, Israel pecou contra mim, eu descerei com ira, eu descerei com o meu poder, eu descerei com o meu castigo, mas é sempre o mesmo capítulo que começa assim, termina falando, mas haverá um dia em que eu restituirei e restaurarei Israel. Deus não é um Deus que abre mão de você, porque foi caro ter você foi comprado pelo sangue de Jesus. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer que José foi vendido pelos seus irmãos, mas Jesus Cristo nunca vai vender você. Você é povo exclusivo da nação de Deus. Você pode tentar sair dessa nação, você pode tentar desertar deste povo, mas Jesus vai te pegar em qualquer lugar que você estiver e vai falar assim, eu quero te restaurar e te trazer de volta para a minha nação, para a glória de Deus. Você faz parte dessa nação. E tudo isso eu falei para agora começar a pregar. Porque Deus derramou uma chuva de amor, graça, unção sobre a sua vida. Ei, você é ungido do Senhor. Você carrega uma unção e um peso celestial. Você não é qualquer um, você é sacerdote de Deus. Quando as pessoas olharem para você, elas estão olhando para alguém que tem livre acesso ao Rei dos Reis. Olha a sua importância. Você não é qualquer um, você é alguém que as pessoas podem olhar para você e falar assim, ei, você pode falar, interceder ao Rei pela minha vida, e você diz assim, ei Rei, ei Deus, você pode curar aquele homem, e ele fala, por que você pediu a cura naquele homem agora? Porque era assim que Jesus fazia. Jesus, ele olhava e ele olhava para as pessoas e dizia, ei, você está curado pelo nome do poder de Deus, e você é este homem, você é esta mulher que tem livre acesso a Deus, e que quando você diz, o coração do pai não consegue dizer não a um filho amado, e quando você diz, ei, você pode curar, você pode trazer algo, você pode prosperar a vida daquela pessoa, você pode transformar o casamento dela, o Rei dos Reis fala, eu posso porque você pediu. Então Deus derramou uma unção, um peso, algo sobre você, mas Pedro diz que não é simplesmente para você ficar só com Ele, porque lá no versículo que nós lemos, ele diz assim, tudo isso foi dado para vocês, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, existe um ditado que diz que todo grande privilégio é seguido por uma enorme responsabilidade. Ou, se você quiser usar a Bíblia e falar sobre Jesus, Jesus disse que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Deus te elegeu, te fez como sacerdócio real, como nação santa, como povo exclusivo de Deus, no reino mais honrado, mais especial, mais grandioso, mais poderoso, mais glorioso. Mas isso não é só para você sair dizendo que você é o cara. Não, você é sim, você carrega algo, uma unção especial, você é sim alguém diferente, você é alguém sim, mas não é só para você sair falando que você é. Não, Deus te deu um propósito, porque toda identidade, porque tudo isso que eu falei até agora é sobre identidade. Você é o que Deus diz que você é o que, não o que as pessoas disseram que você é o que a Bíblia diz que você é, mas toda identidade segue um propósito, uma missão. E qual é a sua missão como um sacerdote, um rei desse reino? É que a sua principal missão
é que você seja um nobre nesta terra. Sabe por quê? O problema do filho pródigo não é nem o fato, talvez, dele ter ido embora e de ter... Ele pegou a herança, e isso é errado. Mas o fato do filho ter ido para longe, às vezes não é errado. Porque às vezes o pai pode dar uma missão para o filho e falar assim: ei, você vai ter que conquistar terras distantes. Sabe, é o sonho que essa igreja um dia vai enviar missionários distantes. Então, esses filhos da restauração e vida irão para terras distantes. O problema do filho pródigo não foi ter ido até uma terra distante. O problema do filho pródigo foi ter perdido a nobreza. Ele era filho de um pai rico, de um pai amoroso, mas ele se encontrou na lama com os porcos. Sabe, você foi chamado para ser um nobre, porque se você é rei de um reino, se você é sacerdote de um reino, então quer dizer que você faz parte da família real, e a família real é chamado de nobreza. Você foi chamado para ser nobre, mas aqui que começa o problema, porque no Brasil, os nobres, os ricos, no Brasil, aqueles que são especiais, eles vivem de um jeito em que todos servem ele. Todos os servem. Ele fura fila. Ele pode furar fila, sabe? O cara é rico, ele pode furar fila. No nosso país é assim. Ele tem influência. Eu acho que meu pai até estava contando uma história esses dias. A gente estava num restaurante. Porque a mulher era amiga da dona do restaurante, eu não sei. Tinha uma fila para pagar a conta, e ela simplesmente entrou por trás, pagou a conta e foi embora. Porque no nosso país, a nobreza, os ricos, os influentes, os poderosos, eles sentam nos seus tronos e a ralé tem que os servir. Mas a palavra de Deus diz que nós somos nação santa, nós somos uma nação separada, nós temos uma identidade separada. Talvez no seu RG esteja escrito que você é brasileiro, talvez você fale que você é nordestino, que você é paulistano, que você é sulista, eu não sei o que você fala que é na sua identidade, mas Jesus diz que a sua identidade está escrito celestial, e como celestial você não vive a cultura desta terra, você vive a cultura do reino em que você vive. Você não vive a cultura brasileira, você tem de viver a cultura celestial. E na cultura celestial, os nobres, eles não vieram para ser servidos, mas eles vieram para servir. Jesus Cristo, olha que interessante, Deus, o próprio Rei, o próprio Pai de toda a humanidade, Ele serviu o seu povo mandando maná do céu. Todos os dias aquele povo tinha comida enviada por Deus, era o próprio Deus servindo o seu povo. O próprio Deus, o Rei dos Reis, serve o povo. E aí o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E aí os sacerdotes, eles também entregavam o sacrifício para limpar dos seus pecados, mas a prioridade deles era porque eles eram mediadores para limpar o pecado do povo. Próprio Jó, a palavra diz que Jó, ele entregava sacrifícios ao Senhor, não só por ele, mas pelos filhos dele. Ele nem sabia se os filhos estavam pecando, mas ele já entregava pelos filhos, porque na nação celestial, no povo celestial, a nobreza celestial não veio para ser servida, mas veio para servir. E eu quero te perguntar, qual é o nível de serviço que você está fazendo neste reino que você foi convocado?
Porque às vezes nós entramos no reino e falamos, eu vou ficar aqui de boa, já que esse reino é top, já que esse reino é o melhor lugar do mundo, não falta comida, não falta bebida, não falta nada, por que eu vou trabalhar nesse reino? Deixa eu te falar, meu irmão, essa é a diferença entre aqueles que entram no reino para ser nobres e aqueles que entram para ser plebeus. Os plebeus pensam em usar tudo aquilo que os nobres oferecem, mas os verdadeiramente nobres, eles falam, não, eu vou trabalhar para o meu Senhor, eu vou trabalhar pelo povo, porque isso é nobreza no reino de Deus. Está nas suas mãos ser um nobre, ou está nas suas mãos em ser mais um no reino? E tem outra coisa, no reino, na cultura do céu, os nobres não apenas servem, mas servem com excelência. Lá em Isaías 32, a palavra diz que os nobres planejam e projetam coisas nobres. Sabe o que te identifica como um nobre? Aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque você já percebeu que nos reinos dessa terra mesmo, os nobres, se você for ver aqueles países que trabalham com monarquia ainda, reinado, a nobreza, ela fica fazendo, sabe o quê? Ela fica lá, fazendo coisas do tipo, ir no centro filantrópico para dar uma grande quantia em dinheiro. Porque nobres se preocupam com causas nobres. Porque enquanto os outros estão pensando em como ele vai arrancar o emprego daquele cara para ficar no lugar dele, os nobres, eles estão na frente da batalha, porque Davi, a única vez que Davi pecou, que a Bíblia fala de seu pecado, é quando ele não estava na frente de uma batalha, porque Davi, um rei inspirado por Deus, ele ia servir, e servia com excelência, porque a Bíblia diz que Davi não perdia nenhuma batalha. Sabe o que é isso? É porque ele estava diligente a todo tempo, ligado com Deus, conectado com Deus, tendo estratégias de Deus, e por isso ele não perdia suas batalhas. A única vez que ele perdeu uma batalha, ele perdeu contra ele mesmo, quando ele não estava trabalhando, quando ele deixou a excelência de lado e falou assim, eu vou viver a minha vida. Mas deixa eu te falar, nobres fazem coisas nobres. É por isso que a igreja precisa ser um lugar de nobreza, é por isso que a igreja precisa ser um lugar especial, é por isso sim que eu falo, que sabe, chegou o tempo de acabar com aquele papo de, o que importa é fazer de coração. Não, porque o que é de coração é feito com excelência. Se não foi feito com excelência é porque não foi de coração. E às vezes nós falamos assim, não, vamos fazer uma coisa é de coração, é por isso que eu pintei aqui, relaxadamente. A igreja deve ser um lugar onde tudo funciona na maior perfeita harmonia, porque tudo é feito com excelência. Não pode haver relaxo no serviço ao Rei dos Reis, porque você foi chamado como nobre, e o que te identifica como nobre é a excelência do seu serviço. Sabe por quê? Porque esse reino, meu irmão, e eu já vou terminar, esse reino é seu. Você consegue parar para pensar que esse reino é seu? Existia um homem que ele era construtor de casas, e ele construía muitas casas. Ele era um funcionário, ele era empregado. Então o patrão falava, ei, vai construir uma casa ali, ele ia lá e construía. Vai construir outra casa aqui, ele ia lá e construía. E ele passou anos e anos e anos construindo casas. E estava chegando perto a tão sonhada, que hoje para nós está mais longe, para mim pelo menos, então, sei lá se um dia eu vou poder ver isso, a tão sonhada aposentadoria. E desse homem estava perto essa aposentadoria, e estava chegando, e aí, sabe, o patrão dele falou assim, olha, você vai se aposentar, não vai? Ele falou assim, vou, glória a Deus, já trabalhei 1.153 anos aqui no Brasil, e agora eu já posso me aposentar. E ele estava todo feliz. Aí o patrão dele falou assim, ei, eu tenho mais um
pedido, só mais um. Você me serviu durante tantos anos, você foi um funcionário fiel que fez com excelência, com amor durante tantos anos. Você pode construir apenas mais uma casa, porque eu não tenho ninguém para construir a casa. Você pode construir essa casa? E aí ele falou assim, posso? Aí o patrão falou assim, olha, mas depois que você acabar essa casa, acabou, você não precisa mais vir trabalhar, é só você terminar que acabou. Aí sabe o que ele pensou? Eu vou fazer essa casa rapidão. Pegou lá tudo que era de segunda linha, pegou, sabe, aquelas casas que você compra, parece que você compra no mercado. Tem umas casas hoje em dia que você compra no mercado. Eu queria uma casa com 2 cômodos, aí aparece assim, no seu terreno. Dura 2 dias para construir aquela casa. Eu não sei como, que mágica que eles fazem aquilo. Tudo semi-pronto, tudo, sabe, sem acabamento. Aquela casa que você olha assim a pintura e fala assim, meu Deus, quem que pintou isso daqui? Você dá para perceber que é uma passada de tinta para lá, outra para cá. Que o cara escreveu até o nome dele assim com tinta, quando ele estava brincando com o rolo. Ele levou o filho dele para pintar. Ah, pinta aí, criança. O rodapé todo relaxado. Todas as casas tinham teto rebaixado com gesso, essa daí só tinha uma lâmpada lá no teto. E aí ele terminou a casa, rapidão, ele demorava 6 meses para construir uma casa, né? Essa ele fez em 3, porque ele ia se aposentar. E depois ele não tinha mais nada a ver com isso, era a última casa dele, ele não precisava mais voltar para o trabalho. O chefe dele não ia falar, ei, está mal feita. Ele ia falar assim, ei, eu só te fiz um favor, era a última casa, o meu tempo aqui acabou, se vira. E aí ele chegou para o chefe e falou assim, olha, está aqui a chave da casa. E ao mesmo tempo que ele dava a chave da casa, ele estava assinando praticamente a alforria dele, assim. E ele, olha, está aqui a chave da casa, aí o chefe dele olhou para ele e falou assim, não. Durante tantos anos você foi um ótimo funcionário, e o mínimo que eu podia fazer por você, era te dar uma casa própria, porque você nunca teve uma casa própria. Essa casa que você fez, ela é sua. Ele olhou, e falou assim, por que eu não fiz com perfeição, com excelência, como eu sempre fiz? Eu quero terminar essa palavra dizendo, que você nasceu para ser nobre, e toda vez que você serve a Deus de um jeito nobre, você acumula tesouros no céu. Toda vez que você faz algo com amor no reino de Deus, com paixão, com zelo, com carinho, você acumula um pouco de tesouro no céu. Toda vez que você fala assim, não, eu não posso ver a casa de Deus com as lâmpadas queimadas, você vai lá e troca a lâmpada, é um galardão que você ganha no céu. Toda vez que você faz algo com nobreza, com excelência, com carinho e com amor para o seu rei, para o rei Jesus, para o povo de Deus, você começa a acumular tesouros no céu. E eu quero te falar uma coisa, como eu disse nessa ilustração, esse reino é o seu reino, é onde você vai morar na eternidade, e toda vez que você faz algo relaxado, é Deus olhando para você e falando assim, mal sabe ele, que essa casa que ele está fazendo é a casa dele. Toda vez que você faz algo relaxado no reino, toda vez que você não serve no reino, sabe? Toda vez que você diz, não, eu não vou fazer nada, eu só vou ser uma pessoa que esquenta banco, você está falando, você está juntando coisas para si, lenha para si, porque é lá no, porque sabe, sabe, parece que Deus me fala assim, ei, enquanto você faz algo aqui, há uma réplica de um anjo fazendo algo no céu. Enquanto você faz com amor, a sua casa no reino também vai ser feita com amor. Mas quando você não constrói nada aqui para o reino de Deus, também não é construído nada no céu para você. Isso é muito sério, porque alguns vão chegar no céu e terão galardões e galardões, e outros vão chegar e vai falar assim, mas cadê, eu não era nobre, e Deus vai falar assim, você nunca agiu como um nobre, você nunca me serviu,
e você nunca me serviu com excelência. Sabe por quê? Porque a palavra, o versículo acaba falando que nós fomos para, tudo isso é nos dado, para anunciarmos as grandezas de Deus. E eu te digo, que grandeza se a gente não constrói nada grande. Se você só constrói coisas medíocres no reino, você vai anunciar que grandeza. Porque Salomão tinha algo a anunciar, ele construiu um templo para o Senhor, um templo riquíssimo, belíssimo, que a glória do Senhor encheu a casa, e a rainha de Sabá foi conhecer aquele lugar, porque aquele lugar era grande, e anunciava as obras do Senhor. O que você tem construído na sua vida, grande o suficiente para anunciar as grandezas de Deus? Porque eu quero terminar falando, tudo bem, eu amo evangelização, eu amo ir na praça, eu amo falar de Jesus para alguém, mas eu acho que é chegado o tempo da igreja, em que a igreja não precisa ficar implorando para as pessoas terem Jesus. Sabe por quê? Porque é coisa barata que implora para você. Coisa barata fica assim, não, compra, não, na verdade não, era 10, aí virou 5, aí você falou assim, não, mais barato, aí virou 2, aí mais barato, não, leva de brinde, porque o outro você compra. Aí sabe o que você vira? Você fala assim, deve valer nada, porque se valia 10 e agora foi vendido por 2, isso daí não vale nada. E às vezes a gente faz isso com Jesus. Não, Jesus é de graça. Não, olha, Jesus, você não precisa fazer nada para ter Jesus. Não, vai, fala aí, eu aceito Jesus, vai, fala aí, a minha igreja está quase pagando para você ir lá, você não precisa dar oferta lá, a gente que te dá oferta, R$15 por pessoa para ir na igreja. A gente quase faz isso nas nossas casas, implorando para as pessoas terem Jesus, mas sabe por quê? Porque as pessoas não veem as grandezas de Deus, e se elas não veem as grandezas de Deus, é porque nós não estamos sendo nobres o suficiente para construir coisas grandes, que reflitam a magnitude, o poder e a glória de Deus. Mas eu acredito numa igreja que vai servir com nobreza, com excelência, e que aquela porta vai estar lotada, porque as pessoas vão começar a olhar assim, e falar assim, eu quero fazer parte disso, porque isso é tão nobre, isso é tão grande, isso é tão glorioso, isso é tão poderoso, isso é tão especial. Eu busquei nos Estados Unidos, não encontrei, eu busquei na Arábia Saudita, não encontrei, eu busquei nos lugares onde tinha mais luxo, mais poder, eu busquei nos lugares onde havia mais influência e não encontrei. O que eu encontrei na igreja de Jesus Cristo, as grandezas, a excelência, o amor, o poder e a graça de Deus, é algo que eu não encontrei em lugar nenhum, e é assim que nós vamos anunciar as grandezas e ganhar todas as pessoas para Jesus. Quando você for um nobre na sua casa, você vai ganhar a sua família para Jesus. Porque, e eu estava falando isso, acho que ontem, ou anteontem, eu não lembro, fizeram alguma coisa em algum lugar, e aí eu comentei, sabe o que? Só podia ser coisa de crente. Sabe por quê? Porque era um negócio relaxado, mal feito, aquela coisa que você fala assim, isso daqui é porco, porque é assim que a gente é conhecido lá fora, é coisa de crente, não é? Olha lá, esse relaxo todo, é coisa de crente, não é? Pode ver. E quem que fez essa porcaria aqui no trabalho é assim, quem fez essa porcaria aqui? É o crente. Só podia ser coisa de crente. E aí a gente fala, você quer aceitar Jesus? Aí o cara fala assim, eu? Para viver nessa porquice? Mas você foi chamado para fazer parte do povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, rei, sacerdote, filho de Deus, herdeiro da herança, da realeza. Você é morador da realeza, então você a partir de hoje tem o propósito na sua vida de ser um nobre,
porque a sua nobreza vai refletir o poder, a excelência e a glória de Deus, e nós vamos transformar essa nação, porque as pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim: que coisa linda, que coisa gloriosa, que coisa poderosa, só poderia ser coisa do povo de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu acredito que Deus hoje quer derramar sobre nós um espírito de nobreza, uma identidade de realeza. Talvez até hoje você nunca fez nada com excelência, nunca fez nada com cuidado, você nunca fez nada, você nunca serviu com amor, você nunca serviu com excelência, você nunca fez o melhor dos melhores, você nunca usou a cultura do céu, porque você não se identificava como alguém nobre. Você talvez nasceu numa família humilde, numa comunidade carente, talvez você more ainda num lugar humilde, você não more num bairro nobre, mas eu quero te falar que nada aqui na terra diz quem você é. O que diz quem você é, o Deus do céu, é a sua nova morada, a morada celestial, e você é um nobre, você é membro da realeza celestial, você não é qualquer um, meu irmão, você não é qualquer um, você não é um Zé Ninguém, você não é Maria das Quantas, você é alguém chamado Filho de Deus, Príncipe de Deus, Rei do povo de Deus, sacerdote do povo de Deus, chamado para reinar e para ser nobre. Deus derrama um espírito de nobreza hoje. Meu irmão, se você recebeu hoje, Deus está dizendo aqui nessa noite, que esse espírito de nobreza está disponível. É só você dizer: eu quero ser um nobre, eu quero a nobreza celestial. É só você dizer: eu quero. Eu queria que... Eu vou terminar com essa palavra profética. Deus está falando para mim que há pessoas hoje que vão receber um espírito de nobreza e que vão construir coisas tão grandes, tão grandes, tão grandes, mas tão grandes, que todos olharão e dirão: esse é alguém inspirado e usado pelo Rei dos Reis. E como a rainha de Sabá foi a Salomão e entregou a Salomão ouro e muita prata, porque falou: eu quero fazer parte disso que Deus está fazendo no reino de Deus. Pessoas vão começar a investir na sua nobreza, porque eles vão querer fazer parte das coisas grandes que você está fazendo. Se você recebe isso, eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e falasse: Deus, fala comigo, Deus, eu recebo esse espírito de nobreza, e a partir de hoje, eu vou fazer coisas tão grandes, que os filhos das trevas vão dizer: eu quero fazer parte disso também.